Salve, salve, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Saudavelmente. Eu sou Norton Ferreira, psicanalista, terapeuta comportamental, educador e pós-graduando em saúde mental. Chama a vinheta. Pois bem, o tema que eu vou trabalhar hoje é um tema que eu gravei no último vídeo também e de repente algumas pessoas não entendem, acham que o tema que está sendo trabalhado não tem a ver exatamente com saúde mental. E tem, está tudo interligado, né? É um grande colar interligado que pode, se não observado, se não trabalhado, cuidado, pode levar sim a quadros de transtornos mentais, como depressão, enfim, até suicídio, né? Então, as questões relacionadas a relacionamentos amorosos, luto, tudo isso faz parte dessa grande gama, né, de temas que estão no bojo da saúde mental. Então, eu acho que é importante trazer tudo isso à tona. E hoje eu queria não, vou trabalhar um tema que eu acho que é muito, muito importante. E ele pode soar, né? Suar não, soar. Suar é suar. Ele pode soar controverso, mas não é. Ele não é. É a questão da saúde mental, né, como um projeto político, como algo que emane de políticas públicas relacionadas à saúde e às minorias. E agora eu vou falar sobre a questão dos homens, como a sociedade ignora os homens. Prestem bem atenção, letras garrafais. Vamos lá. Entendam o que eu vou falar, pensem num texto com letras garrafais. Eu não estou falando que a sociedade não é machista, que a gente não vive por muitos e muitos e muitos tempos sob domínio de uma sociedade patriarcal, mas o que eu estou falando em relação ao o que eu vou falar em relação aos homens como as grandes vítimas, isso provado, tá, por estatística, não é estatísticas, isso aqui não é achismo, tá? E eu não estou falando do homem branco, hétero, sabe, cristão, o velho do veleiro. Eu não estou falando desse homem, não. Eu estou falando do homem negro, marginalizado, que sofre preconceito. Eu estou falando dos pardos, eu estou falando dos indígenas, né? Só para, assim, deixar um pouco clara a nossa reflexão, quase 75% dos suicídios cometidos no Brasil todo ano é uma proporção de 3 para 1 em relação a homens e mulheres. Quase 75% dos homens e, é claro, a esmagadora maioria estão à margem da sociedade e se enquadram nesses grupos que eu citei agora há pouco, de negros, de pessoas pobres, tá? 3 para cada uma mulher. Moradores em situação de rua, 87% são homens. 87%, mais de 8
Para cada 10 moradores de rua, mais de 8 são homens. Mais uma vez, homens que fazem parte das minorias, homens negros, pardos, que estão à margem da sociedade. Então, isso são números que indicam, são indicadores sociais que nos mostram que nós precisamos urgentemente de políticas públicas voltadas para essas pessoas que estão cada vez mais se perdendo e ficando mais largadas à margem da sociedade. É óbvio que toda a luta por igualdade de gênero, enfim, de orientação sexual é válida e tem que ser alcançada, e a gente tem que lutar até alcançar isso, sem desistir. Mas esses números nos mostram o quão grave é a situação do homem da periferia, do homem negro, sabe, do homossexual pobre, que também são grandes vítimas de uma sociedade preconceituosa e que pouco se esforça em ajudar essas pessoas que, na sua grande maioria, colocando nesse quadro das pessoas que cometem suicídio, que se entregam ao alcoolismo, por exemplo, né? O alcoolismo também é uma coisa assustadora. A quantidade de homens que se entregam ao alcoolismo é uma coisa terrível. Se a gente olhar para isso e a gente olhar a oferta de entrega, de saúde mental, de cuidado, é quase mínima para a demanda que existe. Então a gente precisa de uma sociedade mais fraterna, de uma política pública voltada para a saúde mental, que ela consegue ser muito mais precária que a própria saúde, né, vamos dizer, que cuida das doenças do corpo e esquece completamente as doenças da alma. Né? Os homens são, quando eu digo os homens, leia-se, os homens pobres, que vivem em favelas, que vivem debaixo das pontes, eles são as grandes vítimas em questão da sociedade não olhar para a condição deles. Né? Parece que é uma falta de fibra moral. Eles estão assim porque eles querem estar, eles estão assim porque eles merecem estar assim. E isso não é verdade. Então, esse é o meu olhar sobre essa questão acerca de uma população que basicamente não tem assistência nenhuma, não existe nenhum plano para resgatar e tentar ajudar essas pessoas que estão virando verdadeiros zumbis e fantasmas à margem de uma sociedade que simplesmente as ignoram, de uma sociedade que as ignora, me perdoe. Aqui é ao vivo, não tem corte, então os erros irão acontecer e faz parte. E eles vivem cada vez mais como fantasmas invisíveis, sem o olhar cuidadoso, sem ninguém para brigar por eles. E isso, sim, também é uma questão de saúde pública. E o Estado tem o dever, a sociedade civil, todo ser humano que carrega valores como empatia, solidariedade, também deveria lançar o olhar para essa população, para esses homens que sofrem,
que tiram a vida aos montes, que se entregam às drogas, ao crack, ao alcoolismo, e a sociedade pouco se importa com isso. Isso também é uma questão de saúde mental, isso também é tema que será tratado aqui no nosso canal Saudavelmente. Eu gostaria de pedir, antes de terminar o vídeo, o like de vocês, a curtida, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer, a chegar em outras pessoas e, quem sabe, alertar e ajudar outras pessoas, ok? E não esqueçam, me sigam no Instagram, Norton Ferreira, psicanalista, ok? Até a próxima.